em quarto lugar entre os esportes mais conhecidos. Mas, se tratando do handball, eu vou explicar para vocês direitinho o que é, como ele surgiu. Eu vou explicando para vocês passo a passo sobre ele. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me interromper e perguntar, que eu vou explicando para vocês, tá? Se às vezes eu estiver falando muito rápido, às vezes eu falo muito rápido porque eu me empolgo um pouco. Mas acho que vocês vão conseguir entender direitinho, tá? Tá entrando mais gente aí, vou esperar um pouquinho, porque eu vou tirar um print, tá, gente? Aí, acho que agora dá para tirar um print aqui, para eu poder salvar o nome de vocês que estão participando da aula. Eu sempre tiro um print para ter certeza e não esquecer de ninguém na hora de avaliar a participação de vocês. Vou compartilhar, então, com vocês aqui um slide que eu fiz, tá? Sobre o handball. Bem fácil, coisa assim de boa. Eu espero que vocês consigam entender bem. Só um minutinho. Foi aí para vocês? Apareceu? Sim. Então, beleza. Vamos iniciar. Eu vou deixar um pouquinho maior aqui, porque se eu coloco em tela cheia, ele trava, vira uma coisa. Então, eu vou deixar assim, mais ou menos assim, fica mais fácil. Então, vamos lá. O handball, pessoal, como o Ander já falou aí, nada mais é do que um esporte muito parecido com o futsal, que é um futsal com as mãos, vamos poder dizer assim. Ele tem o objetivo de fazer gols, no entanto, em vez de utilizar os pés, se utiliza as mãos. A bola de handball ela é uma bola bem menorzinha do que a bola de futsal. Ela é uma bola o qual a gente tem que conseguir encaixar ela com a mão, assim, ó. É chamado empunhadura, tá? Esse movimento aí de conseguir encaixar a bola. Não tem nenhuma bola aqui para poder mostrar para vocês. A gente tem que tentar segurar ela assim, ó, com a mão. A bola de handball feminina ela é menor do que a bola de handball masculina. Por quê? Porque geneticamente os homens eles tendem a ser maiores que as mulheres, né? Não é algo generalizado, mas a maioria dos homens são maiores que as mulheres e tem a mão maior. Então, por esse motivo, a bola de handball masculina ela é um pouquinho maior do que a feminina. Eu vou dar mais detalhes sobre esses tamanhos para vocês mais para frente, tá? Eu estou fazendo um apanhado geral aí sobre as informações. Então, a gente tem 3 tamanhos de bola de handball. Já vai guardando aí na cabecinha de vocês essas nomenclaturas aí. A gente tem a H1, H de handball mesmo, tá? H1, H2 e H3, tá? São os 3 tamanhos de bola de handball, beleza? Então, recapitulando, o handball ele é uma espécie de esporte que lembra um pouco o futsal, porque o objetivo é fazer gol, mas com as mãos em vez de utilizar os pés. No entanto, as regras elas são diferentes, a quantidade de jogador é diferente, a marcação da quadra também é diferente. Então, isso vai mudando conforme vocês vão percebendo as diferenças, tá? Para começar aí, a gente vai falar sobre o nome do esporte, tá? O handball, pessoal, ele se escreve assim, ó. Handball, tá? H-A. A gente pode falar handball, que é uma palavra inglesa, ou a gente pode falar handball, no nosso português, né? Sem o H. Porque o H, ele tem som de R no inglês. Vocês devem aprender isso no estudo de vocês. Então, a gente pode, você falar handball ou falar handball é a mesma coisa, só muda porque a gente conhece mais handball do que handball. Eu mesma não falo handball, eu falo sempre handball, tá? Ele é um esporte coletivo que envolve passe de bola com a mão. Então, aquilo que eu falei para vocês. A bola é passada de jogador para jogador com as mãos até tentar fazer o gol. Lembrando, gente, que são 7 jogadores em quadra, tá? O futsal são 5. No handball são 7, por isso que é diferente, tá?
Então, o handball, ele possui 7 jogadores em quadra e 7 reservas. A gente vai falar mais sobre isso quando eu falar para vocês sobre as regras do handball. Hoje a gente vai falar sobre a história, como que ele surgiu, quem que criou, onde foi criado, tá? Estou só dando uma apanhada geral para vocês. Então, ele é praticado por 2 equipes, ele é um esporte competitivo. Então, uma equipe compete contra outra equipe. E esse nome handball, ele é proveniente da língua inglesa. Por que handball? Eu não sei se vocês lembram quando eu expliquei para vocês do vôlei, que o vôlei, ele tem esse nome de voleibol, porque a bola ela faz um voleio por cima da rede, um movimento de voleio, por isso voleibol. Sempre tem um significadozinho. Já o nome handball significa porque hand vem de mão. Hand é mão em inglês. Então, hand, mão, ball, bola, certo? Então, ficou esse nome aí, handball. Até agora tá claro? Todo mundo tá conseguindo me entender? Sim. Então, beleza. Se estiver explicando rápido, fala. Próximo slide aí. A história da criação do handball. Ao contrário do que muitos acreditam, o handball nem sempre foi jogado em quadra. Quando ele foi criado, ele era jogado em campo. E ele não tem esse nome handball desde o início, não. Vocês se lembram qual foi o primeiro nome dado ao voleibol? Quem lembra? Não, ninguém vai lembrar. Não acredito. O primeiro nome dado ao vôlei, antes dele se chamar vôlei, era Tentando lembrar. Mintonete, Mintonete. isso mesmo, muito bom, Theo. Então, gente, não só o vôlei, né, mas o handball também tinha outros nomes antes dele ser conhecido como handball. O primeiro nome dado para ele foi handball. Por quê? Porque lá a primeira pessoa que pensou num jogo que era parecido com o handball criou um jogo chamado handball, tá? Peraí que eu tô aceitando aqui, tem gente entrando. Aí. Então, vou ler aqui, vocês vão me acompanhando, tá? História da criação. Desde sua criação, o handball, tal como a gente conhece hoje, ele sofreu algumas modificações. O local de jogo, por exemplo, era ao ar livre, né, em gramados, em espaços, e os espaços eram menores. Então, como eu falei para vocês, no início, ele não era praticado em quadra. Oi, tem alguém querendo falar? Não? Então, beleza. Silenciem os microfones, então, tá, pessoal? Senão eu vou achar que tem alguém querendo falar. Enfim. Então, ele não era praticado em quadra, ele era praticado em campos abertos. E ele vem sofrendo modificações desde esse, tá? Então, como eu falei para vocês aqui, ó. Handball, escrito dessa forma. Professora. Oi. Abre a conversa aí do Zoom que eu mandei o exercício. Exercício. Ah, você mandou exercício. Que funciona também. Não, manda para mim no privado, que agora não tem como eu olhar. Você tem meu número, não tem? No WhatsApp? Tem. Manda Mas lá eu já pra falei, ele não vai. Ele é mais de 60 megabytes. Então tá, no finalzinho eu olho lá, tá? Senão não vai atrapalhar aqui. Beleza. Enrolar da aula. Então, beleza. Então, gente, o handball, como conhecemos hoje, ele surgiu no ano de 1890 na Alemanha, tá? Então, a primeira pessoa que era o alemão chamava Hirschmann, tem esse nome diferente aí, Hirschmann. Ele era um secretário da Federação Internacional de Futebol. E ele criou um jogo que se chamava handball, certo? Então, o primeiro nome de um jogo que se aproximava do handball que a gente conhece hoje se chamava handball, lá em 1890, que quem foi que criou ele foi um alemão chamado Hirschmann. Isso significa que o criador do handball foi o Hirschmann, esse alemão? Não. Foi a pessoa que criou um esporte parecido com o handball, mas que, no entanto, não era o handball ainda. Tá? Por isso que eu falei que ele passou por vários acontecimentos para chegar
ao jogo que a gente conhece hoje. Então, continuando. Durante lá a Primeira Guerra Mundial, a gente já faz aí um link com a história. Durante a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1915 e 1918, o professor de ginástica chamado Max Heiser foi responsável pela criação do Torball. Então, vamos lá. O Raftball era um jogo que era jogado ao ar livre, em campo, onde dava, ao ar livre. E ele foi criado pelo alemão chamado Hirschmann. Ao passar do tempo, tá, durante a Primeira Guerra Mundial, 1915 a 1918, o professor de ginástica Max Heiser viu esse esporte chamado Raftball, achou muito interessante e adaptou esse jogo e criou o esporte chamado Torball, que era para trabalhadoras de uma fábrica. Essa fábrica só tinha mulheres. E aí essas mulheres trabalhavam nessa fábrica e às vezes elas tinham algum tempo livre. E elas ficavam descansando, ou então utilizando o tempo para o lazer mesmo. E aí o Max Heiser, que era um professor de ginástica, utilizou esse jogo chamado Torball, que ele adaptou do Raftball, daquele outro esporte lá, do alemão, para essas trabalhadoras poderem jogar na fábrica. Então, assim, elas trabalhavam lá e quando elas tinham tempo de lazer, elas jogavam o Torball. Então, o Torball, ele era jogado somente por mulheres, lá antigamente, antes do handball, certo? E aí, elas jogavam em um campo de futebol, com as mesmas medidas do campo de futebol. Então, primeiro era jogado Raftball ao ar livre, depois foi adaptado para o Torball, jogado em um campo de futebol. E só assim, depois dessa história toda, vem o responsável pelo criador do handball, que ele é chamado, esse nome, gente, é super difícil de falar, eu acho que fala Karl. Acho que é assim que pronuncia, né? Karl Chelling é o nome do considerado o criador do futebol. O Karl, ele transformou o Torball em handball. Por quê? Ele adaptou as regras do Torball para as regras do handball que a gente conhece, que é muito pertinho do que se é hoje. A diferença é que antes ele era jogado com 11 jogadores e ainda no campo. Tá? Hoje a gente já joga em quadro, mas antes ainda era jogado no campo, quando o Karl Challenge criou o handball. Então, se eu perguntar para vocês, pessoal, quem foi que criou o handball e qual foi o ano de criação? O correto é dizer que quem criou o handball foi o alemão Karl Challenge e ele foi criado em 1919. Então, ele reformulou as regras do Torball para o handball que a gente conhece hoje. Beleza? Ficou claro até aqui, gente? É um pouquinho mais difícil do que os outros, né? E aí, tem gente assistindo televisão, aí mano. Não. Então, beleza, vou dar continuidade, para que vocês estejam entendendo, né? Então, beleza. Primeiro o esporte era chamado de Raftball, depois Torball e, por último, Handball, que é o que a gente conhece hoje, tá? Ah, lembrando que o Karl Challenge é esse rapaz, esse senhor aí da foto, gente. Que eu coloquei aqui do lado para vocês, tá? Ele é o considerado criador do handball. Senhorzinho aí, nessa época, aprenderam em preto e branco. E aí a gente vem aqui agora, pessoal, falar da história, né? Então, o handball ele começou a ser desenvolvido na Europa por volta de 1920. 1919 foi criado, em 1920 ele já começou a ser espalhado aí por alguns países europeus, né? Que são, inclusive, os melhores no handball são os países europeus. E é sempre assim, né, gente? Para vocês verem. O basquete, por exemplo. O basquete a gente foi criado nos Estados Unidos. E quem são os mestres do basquete até hoje, que são praticamente invencíveis, são os Estados Unidos, né? A mesma coisa do handball, né? Os países europeus são os melhores no esporte. Eles jogam super bem no handball e até hoje são considerados mestres do esporte.
Então, o aparecimento do handball em Olimpíadas se deu aí em 1936, depois foi retirado e voltou em 72. 4 anos mais tarde, o handball feminino também passou a fazer parte dos Jogos Olímpicos. Para finalizar aí a questão dos slides, né, das falatórias, a gente tem a história do handball aqui no nosso país. No Brasil, ele começou a ser reconhecido a partir dos anos 30. Em 1940, foi fundada em São Paulo a Federação Paulista de Handball. Esse foi um momento muito importante, um passo muito importante também para a consolidação do handball aqui no nosso país, no Brasil. Tá, pessoal? E falando sobre federação, como eu expliquei para vocês, todos os esportes, eles têm as federações, certo? A gente tem a federação do vôlei, que é a FBB, e a gente tem a do handball. Todos vocês, eu acredito que conheçam qual seja a federação de futebol. Quem sabe qual é a federação que rege o futebol no mundo? A FIFA. A FIFA, Federação Internacional de Futebol. No handball, chama FIHA. F-I-H-A. FIHA, tá? Federação Internacional de Handball. Então, todo esporte tem uma federação internacional, tá, gente? A do handball é a FIHA. Lembrem-se de esfirra. Toda vez que eu falo isso, vocês nunca mais esquecem. Então, FIHA, tá? Federação Internacional de Handball. E agora vocês vão conhecer a quadra de handball. Tá dando para ver bem aí para vocês? Sim. Fala, Theo. Você não quer falar? Você levantou a mão? Não. Então foi mal. Então, gente, essa aí é a quadra de handball. A quadra de handball, ela tem as mesmas medidas da quadra de futsal. Então, isso significa que aquela quadra que a gente joga futsal, ela dá perfeitamente para jogar handball. Vocês vão ver que as medidas, elas são um pouquinho diferentes, porque você, lá na quadra da escola da gente, lá no Donato, a gente não tem uma marcação da quadra de handball. Lá na escola, a gente só tem a marcação da quadra de vôlei e da quadra de futsal. E do basquete também. Agora, do handball não tem. Mas é basicamente essa aí. A quadra ela tem duas cores. Um fundo mais escuro e a área do goleiro, como vocês estão vendo aqui, ó, essa área amarelinha, é onde fica a área do goleiro, que ela é de uma cor diferente. Uma coisa muito importante que tem na quadra do Cara, futebol... ele estava explicando o que aconteceu com o que o Bi fez, o nome do amor comigo. Peraí, pessoal, só um momentinho. いつかおめえの中のボクシングをどうにかしてやりたいと思ってる。美獣と一緒にいることが不幸せだと勝手に思い込んじゃねえよ。 Ela tá com ela. E aí, Arthur? Eu tô tentando desativar aqui o microfone de todo mundo para ficar mais fácil, porque senão... Não, que barulho que é esse? Ele tá sentindo anime. Desativa o meu, não. Gente, desativa aí, por favor, senão eu vou ter que desativar de todo mundo, porque tá atrapalhando. Aí, agora melhorou. Saber quem é, só na hora de fazer o barulho, só na passar pro lado assim, só olhando os participantes. Quem tiver com a telinha de borda verde é porque tá negociando. Eu acabei de desativar do Arthur, acho que era do Arthur que estava falando. Eu acabei de desativar o vídeo. Pronto, deu certo. Então, bora lá, pessoal. Então, vocês estão vendo aí, ó, as partes mais importantes da quadra de handball são essa marquinha, essa área do goleiro, que ela é toda em amarelo. E é muito importante uma coisa no jogo de handball. A área do goleiro, nenhum jogador pode entrar nela, a não ser o goleiro. Então, ela é uma área restritamente para o goleiro, tá? A gente tem essa linha pontilhada branca, vocês estão conseguindo ver? Essa linha pontilhada branca, ela é chamada de linha de defesa, marca de 9 metros também. Chama marca de 9 metros porque ela se localiza a 9 metros do gol, mas ela é chamada de linha de defesa. Por que ela é a linha de defesa? Quando os jogadores eles estão indo atacar, todo mundo que é da defesa faz meio que uma meia-lua em cima dessa linha de defesa, defendendo o gol. Então, ficam 6 jogadores
nessa linha defendendo contra o gol da equipe adversária. Por isso ela chama linha de defesa. A gente tem também esse tracinho aí, que ela é chamada de marca de 7 metros. Nessa marca de 7 metros, que acontece o tiro de 7 metros, que é a mesma coisa do pênalti. Sabe o pênalti do futebol? Você coloca a bolinha ali naquela marquinha redonda, aí fica o goleiro e o jogador e tenta chutar para fazer o gol. É a mesma coisa no handball, só que em vez de chamar pênalti, se chama tiro de 7 metros. Ele acontece nessa marquinha aqui, ó, que se localiza a 7 metros do gol. Só que em vez de chutar a bola para o gol, né, o jogador ele segura na bola com a mão e ele faz um arremesso para o gol, só ele contra o goleiro, para tentar defender. Normalmente o tiro de 7 metros ele acontece quando acontece uma falta muito grave. Aí o juiz pode cobrar esse tiro de 7 metros. É quase a mesma coisa do futebol. Vocês vão ver que tem muita coisa parecida, tá? A gente tem aí esse tracinho dentro da área do goleiro, que é uma marca do goleiro, né? Que fica a 4 metros do gol, que é normalmente onde o goleiro fica posicionado para fazer as defesas. Não é uma regra, tá, gente? Uma regra importante também é que o goleiro ele é o único jogador que pode pegar na bola com os pés. Se algum jogador aí da área, de dentro dessa área azul aí, verde, não sei que cor é essa, se algum desses jogadores encostar na bola com o joelho ou alguma parte da perna, é considerado falta. Não pode chutar a bola, não pode. Se a bola cair no chão, você tem que pegar ela com a mão, não pode pegar ela com o pé ou chutar, que é falta, tá? O único jogador que pode pegar na bola com a mão é o goleiro. Isso se ele estiver dentro da área dele do gol. Se ele sair, ele também não pode encostar na bola com os pés. Ele se torna um jogador igual aos outros, né? A mesma coisa no futebol, só que é invertido, né? Aí a gente tem essa linha central. Uma observação interessante na quadra de handball é que, normalmente, todas as outras quadras, elas têm um círculo, né? Bem aqui no meiozinho dessa linha central tem um círculo, né? Aí vem a linha e corta. Na quadra de handball não tem só a linha, tá vendo? É outro diferencial aí. E aí tem as marcas de distância, né? Aí a gente vê que tem 4 metros na linha do goleiro. Aí o que demarca toda essa área amarela aí são 6 metros do gol. Aí depois a gente tem 7 metros, que é a linha do tiro de 7 metros. Aí a linha pontilhada, 9 metros do gol. E depois a linha central, que se localiza exatamente no meio da quadra. Beleza, gente? Tá bem claro para vocês? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Aí, nossa, tem muita gente. Sim. Hoje, hein? Sim. Deixa eu tirar um print. Tá de boa. Tá mais de boa. Gente, vou tirar um print aqui para salvar quem tá na aula. Tô super feliz com a participação de vocês hoje, hein? Tomara que continue. Beleza. Quero ver na próxima aula se vai continuar. Pulso, bora fazer pulso. Oi, Camille, você conseguindo entrar? Consegui, tava dando. Hoje. A internet tava caindo. Ai, que bom. Fico feliz que você tá entrando na aula, participando, viu? Gente, sobre as atividades. É até importante, vou falar com a maioria aqui, né? Sobre atividade. Gente, eu procuro passar o mínimo de atividade. Principalmente os meninos aí que são do 8º A, que eram com a Soelma e agora estão comigo, né? Sobre as atividades, eu procuro passar o mínimo de atividades. Eu avalio muito a participação de vocês. Então, é muito importante que vocês participem da aula. Igual hoje, foi uma aula explicativa. Ela está sendo gravada e eu vou colocar lá no YouTube. Depois eu mando o link para quem quiser assistir de novo. Ou para quem entrou atrasado, não pegou o início da explicação. Eu vou deixar disponível lá para vocês assistirem. Só que o importante é que vocês assistam aqui junto comigo, porque aí eu consigo avaliar. Todo mundo que participou hoje já tem a nota de atividade de participação de hoje. Então, não precisa fazer tarefa hoje, tá? Na aula que vem, aí eu faço atividade. Eu sempre intercalo. Uma aula de explicação, uma aula de atividade, assim, sucessivamente. Fala, Sarinha, quer falar? Não? Então, pessoal, é basicamente isso. Recapitulando aqui para ficar bem claro na cabeça de vocês. O handball, ele passou por um processo de formação do esporte, até ser o que é hoje. Primeiro foi um alemão que criou um esporte chamado handball.
Ele criou o esporte, handball, na verdade nem era um esporte, era um estilo de jogo, né? Um jogo. Depois veio aí um professor de ginástica chamado Max Heiser, que quis transformar esse handball para algumas jogadoras, algumas funcionárias, quer dizer, da fábrica Siemens, que era uma fábrica onde só tinha mulheres. E elas, no tempo livre, jogavam um esporte que foi transformado do handball para turfball. Esse foi o segundo nome dessa modalidade. E aí, com o passar do tempo, né, em 1919, veio aí o Carl Challenge, que é o nome oficial do criador do handball, e deu aí algumas outras modificações ao esporte, que chamava turfball, começou a chamar ele de handball, e foi assim que surgiu o esporte mais parecido com o que a gente tem hoje. A única diferença é que antes ele ainda era jogado em campo, né? Um campo de futebol. Hoje o handball já é jogado em quadra. E antes era jogado por 11 jogadores, hoje é jogado por 7 jogadores em quadra. Tá? 7 contando o goleiro. Então 7 de um lado, 7 de outro. E 7 jogadores reservas também. Tá? Lembrando aí que ele é um esporte criado na Alemanha, diferente de outros, né? O voleibol foi criado nos Estados Unidos, o basquete também foi criado nos Estados Unidos, o futebol, existem 2 versões da história do futsal, que um diz que ele foi criado aqui no nosso país, a outra versão fala que foi criado no Uruguai. Então, assim, a gente percebe que, diferente de outras modalidades esportivas, o handball ele vem lá da Alemanha e foi se espalhando no mundo todo. Infelizmente, não é muito bem visto aqui no nosso país. A gente pouco ouve falar sobre o handball. A gente escuta muito falar sobre futebol, vôlei está ganhando seu espaço, basquete também. Mas o handball, dentre essas outras modalidades, ele é o menos conhecido. A gente quase não ouve falar sobre o handball. Ver na televisão, menos ainda, a gente vê mais quando é Jogos Olímpicos, que a gente vê muitas modalidades diferentes. Mas o handball é muito legal de se jogar. Uma pena a gente não ter a oportunidade de estar indo na escola para a gente poder jogar o handball. Eu poder jogar demais. Fala, Jonathan. Eu ia jogar demais handball. Pois é, gente, uma pena a gente não estar na escola. Eu ia fazer uma disputa entre as 3 salas, uma contra a outra. Eu ia só ela. Nossa, era bom demais. Nossa, é uma pena. Legal, gente. Ano passado a gente fez... Quando a gente voltar, Dani, Oi, fala. quando a gente voltar à aula, a gente vai cobrar as aulas práticas tudo. Vamos cobrar as aulas práticas tudinho com juros. Nossa, eu vou ter que só dar aula prática. Mas Teórica, mas não, é só prática, sem teórica. Isso aí, tudinho, cobrar tudo. Nossa, eu tô lascada, hein, se eu for professora de vocês, hein? Pois é, gente, mas assim, se a gente tiver a oportunidade quando a gente voltar, eu quero, com certeza, vivenciar tudo com vocês que a gente não pôde vivenciar por conta da pandemia. Eu quero vivenciar com vocês na prática, né? Eu não aguento mais aula teórica. Eu nunca pensei que eu fosse falar isso na minha vida. Nossa, saudade da aula prática, vocês não têm ideia. Até os professores, né? É mentira, só tá com saudade de encher o quadro. Não tô não, gente. Juro pra vocês. Tô com vontade de ir pra quadra, jogar, fazer aula prática mesmo. Não é? À vontade. E, assim, voltando ao que eu Melhor tava falando coisa com que tem. vocês, o handball, gente, ele é um esporte muito legal de jogar. A gente fica muito, assim, fissurado no futebol e no vôlei, porque é o que a gente mais conhece. Mas é legal a gente abrir os horizontes e aprender novos esportes. E o handball, gente, é muito bom de jogar. É um esporte que joga com as mãos, você segura na bola, assim, ó, você arremessa com vontade. É muito, muito legal de jogar mesmo o handball. As regras dele são meio chatinhas, você tem que sempre dar 3 passos e quicar a bola, não pode dar mais de 3 passos sem quicar a bola, tem umas regrinhas. Mas depois que você pega o jeito, você consegue jogar com a maior facilidade. E é um esporte muito gostoso, gente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar quando a gente tiver a oportunidade de jogar. Enfim, gente, a história foi essa. Nossa aula já está acabando, já está aqui na contagem regressiva. Vocês têm alguém que quer fazer alguma pergunta? Ficou com dúvida? Eu expliquei, deu para entender claramente sobre a história? Ficou difícil? Fala aí um pouco para vocês. Nada a dizer. Nada a dizer. Sem dúvidas. Foi tranquilinho, easy, facinho.
Ai, que bom. Eu quero ver na hora da prova se vai estar facinho. Quero ver. Gente, lembrando que é conteúdo de AVM, tá? Professora, Oi. olha na conversa lá, lê minha pergunta lá. Nossa, Não é gente, possível. o Wander, ele tá demais. Peraí. Ah, agora eu vi aqui os exercícios. Pra que você quer colocar música, Wander? Ô, Dani, Encerrar a aula. Não, criança. Dani, Oi, fala. tá passando nessa quarentena, fica passando. Eu nem tô, pra falar a verdade, eu nem tô percebendo muito, porque eu não paro muito dentro de casa, não. Quando eu não tô em casa, tô na casa da minha avó, né? Sim. Aí então eu nem vejo muito passar, que eu vou lá pra lá trabalhar lá com ela. E eu fico lá, passo o dia inteiro lá, dormindo, mexendo no celular. Aí eu vou arrumar a casa, fico incutida lá o dia inteiro. Realmente não tá fácil, né, gente? Mas nós vamos superar. Já tá acabando, gente. Vamos ali, ó, contagem regressiva. Logo, logo a gente vai estar todo mundo junto de novo, se Deus quiser, né? Vai voltar às aulas em dezembro, Dani? Ah, não tô sabendo disso, não. Em Goiânia voltou para as crianças de 0 a 5 anos. Particular, falaram que vai voltar em dezembro. Tinha voltado em Hoje Goiânia, voltou as aulas para criança. mas parece que já tinham fechado de novo, gente. Eu não sei como que tá essa situação. É só para 30% das crianças. É só algumas, né, Júlio? Dani, É. Ah, nem Júlio. Daniela, Fala, Pedro. tem time de basquete do Brasil? Sim, e nossa equipe de basquete brasileira, ela tá cada vez melhor. Assim, eu não sei como que tá depois da questão da pandemia, né? Porque meio que todo mundo parou e tal, mas a gente tinha, inclusive, grandes chances aí nas Olimpíadas, mas aí, infelizmente, né, veio a pandemia. Mas tem sim, viu? Tem equipe brasileira de basquete. Tem de basquete, tem de handball, tem de quase todas as modalidades esportivas. Só não tem financiamento e incentivo ao esporte, né? Mas time tem. Beleza, pessoal? Vou finalizar aqui então com vocês. Hoje não tem atividade, vou frisar mais uma vez. Aquela atividade lá da ficha é para quem não tem acesso à internet ou para quem não conseguiu participar da aula aqui hoje. Então, quem está aqui não... Ah, se eu fiz ela? Pois é, mas tá escrito lá, meu amor, bem grande, assim, ó, marcado em marca-texto, atividade Tá escrito, tá marcado duas bichinhas de amarelo ainda. Gente, vocês têm que ler, vocês ficam doidos, desesperados, não ler o trem, tem que ler, tá? Normalmente, quando tem aula explicativa, assim, pelo Zoom, eu não faço tarefa para vocês, tá? Quando eu não entro em Zoom é porque tem tarefa, eu deixo o tempo todo para vocês fazerem a tarefa, tá? Então, beleza. Muito obrigada pela participação de vocês. Venham sempre, tá? Que vocês continuem com a participação. Até a aula que vem, gente. Bom fim de semana para vocês. Bom fim de semana. Tchau. 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 Tchau.